Audio Jungle. Boa noite, pessoal. Mais um episódio ForsterCast aqui, 2022, retomando com força total. Hoje com a presença da empreendedora, advogada paulistana e também educadora financeira, Fabiana Forster. E conosco aqui o nosso time ForsterCast, todo mundo já preparado, já com a bateria de perguntas já para a Fabiana. E eu convido para que se apresente e dê as boas-vindas àqueles que nos acompanham. Fred Aiello. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Mais uma vez aqui, reunidos, né? Entre amigos, né? Isso que é o mais importante, né? André e Júlio, né? E mais um episódio aqui, inédito, né? E hoje é um episódio muito, mas muito especial. Todos são especiais, né? Mas é incrível, né? Como o próximo sempre é sempre mais especial, né, André e Júlio, né? E hoje, né, temos a ilustre presença, né, da Fabiana Forster, né? Depois, né, com esse nome aí, né? Depois vocês vão ver quem ela é, de onde ela vem, né? Tal, né? Fica a dica aí para o pessoal, né? E mais uma vez contente aqui com vocês e com certeza vai ter vários insights aqui e várias surpresas aqui para vocês, tá ok? Nosso amigo Júlio aí, nosso amigo Júlio. Opa, boa noite, bem-vindo novamente a todos. É sempre muito bom receber convidados aqui na nossa equipe. Hoje a ilustre Fabiana com histórias aí quentes, hein? E especiais. A gente vai saber muita coisa bacana aqui. Ela que é do segmento aí de advocacia, ela vai falar um pouco mais. Tem muitas surpresas. Bem-vindo a todos. É um programa que vocês já sabem, né? Traz inspiração de vida, protagonismo, virada de chave para empreendedorismo. É uma inspiração para todos, né? Inclusive para nós, muitas das vezes, que traz alguns convidados que inspiram até nós no dia a dia, né? Porque, afinal, a vida das pessoas de sucesso já é uma grande história, né? De superação no Brasil, como empresário ou intraempreendedor. E então é uma oportunidade, cada sessão aqui, cada episódio é uma oportunidade. É isso aí. Agora com o Andrei. É isso aí. E hoje, para mim, é uma noite realmente muito especial, justamente porque, além de ser uma colega de profissão, né, todos aqui já me conhecem, sabe que o meu nome é Andrei, né, Andrei Mininel, sou advogado já há 27 anos, completados agora em abril, né, desse ano, 2022. E além, né, de ter conosco hoje uma colega de profissão, é também a minha sócia, né, em vários empreendimentos, né, inclusive empreendimento de vida. E eu não poderia dizer que eu tenho também uma satisfação e um orgulho muito grande de poder estar participando de um podcast com ela, né, que carrega o nome do nosso projeto, que é o ForsterCast. Então agora, Fabiana, fique à vontade para se apresentar e o palco é seu. Seja bem-vindo ao ForsterCast. Então, boa noite a todos. Fico muito honrada com o convite de vocês, estar entre amigos. E quero compartilhar aqui um pouco da minha história, né, como empreendedora. Vamos lá. Então, meu nome é Fabiana Forster, sou natural de São Paulo, mas hoje eu moro no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos. Sou, né, companheira do Andrei, de vida, de profissão, de empreendedorismo. A gente já está juntos há 29 anos. Nos conhecemos na faculdade, daqui a pouco eu conto a história. Temos 2 meninos lindos, já adolescentes, né? O Kevin, com 18 anos, e o Marcelinho, com 16. Estão aí traçando a sua jornada também. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês. Então, sou advogada, né, a gente tem escritório juntos já há 27 anos, quer dizer, já comecei a advogar antes mesmo de me formar, e desde então eu venho me descobrindo a cada época, né?
Tempos atrás, não imaginava nunca estar na frente de câmeras, gravando, fazendo vídeos, fazendo reels, né? Gravando, assim, me expondo, porque eu sempre fui muito tímida, sempre muito envergonhada. E eu sempre ficava muito vermelha quando me chamavam para fazer alguma coisa que tinha que me expor, tinha que falar ao público. Aqui nós estamos entre amigos, mas, de certa forma, estou falando com um público seleto. Então, isso a gente vai aprendendo, né? A jornada da vida, a gente vai ganhando experiência, maturidade. Em alguns momentos a gente é jogado na fogueira, então isso foi fortalecendo um pouco. Então, hoje já fico um pouco menos envergonhada e vamos lá, né? Então, o que eu gostaria de pontuar aqui sobre empreendedorismo, que, de certa forma, eu e o Andrei, nós empreendemos na advocacia, né? Nós nos conhecemos na faculdade, no meu primeiro dia de aula. Aquela velha história de calouro e veterano. E ele já estava no 4º ano, e logo depois se formou e começou a advogar, né? Na época, muitos colegas de faculdade já se dedicavam a prestar concursos, a maioria, digamos assim. Porque era uma visão, né, de quase 30 anos atrás, qual que era a profissão, né, de um profissional bem formado? Prestar concurso ou trabalhar numa grande empresa ou num grande escritório já existente, algum lugar já consolidado. Mentalidade, assim, de ser empregado, de trabalhar para alguém, né? E era essa também a formação que eu tinha. Meus pais sempre foram empregados, assim, excelentes empresas, né? Meu pai trabalhou em grandes empresas, excelente vendedor, mas sempre trabalhou para outras pessoas. Então, era a referência que eu tinha. Já tinha uma diferença com a família do Andrei, que o pai dele já foi empreendedor, já teve loja, teve um monte de experiência diferente da minha família. Em geral, da minha família, eles são poucos empreendedores, que eu considerava na época, né? E aí a formação era estudar, né, fazer a excelente faculdade que a gente fez e depois trabalhar em algum lugar. E como o Andrei se formou e na época ele não tinha idade ainda para prestar concurso, ele falou, não, vou começar a advogar. E aí eu já estava junto, né, querendo sempre aprender, né, um ponto assim que eu considero em mim uma qualidade, eu sempre estou disposta a aprender, fazer o que for necessário para me aprimorar. Então, eu falei, não, vou junto. E na época, como eu estava ainda na faculdade, 3º ano, né, 2º, 3º ano, eu tinha uma bolsa de estudos na faculdade, que eu trabalhava na biblioteca. Então, eu já trabalhava na faculdade, meio período, estudava à noite e no período da tarde fazia estágio. Então, eu passava cerca de 14 horas fora de casa, me dedicando a essa minha nova jornada, né, dos estudos e de trabalhar. E aí ele começou a advogar e eu fui junto. Então eu sempre conto que eu era a chefe das estagiárias, porque só tinha eu. Eu era chefe das estagiárias, chefe do setor administrativo, chefe do setor financeiro, chefe dos protocolos, porque eu fazia tudo. Mas não trazia clientes, né? Era o Andrei que ia atrás de clientes, que é um grande diferencial quando a gente fala em empreender. Empreender envolve venda. Tudo na vida envolve venda, mas quando você está empreendendo, fazendo o seu próprio negócio, seja numa prestação de serviço, seja tendo um produto para vender, envolve venda. E aí foi uma parte que ele sempre desenvolveu e eu fui aprendendo com o tempo. Então ele saiu, né? O primeiro nosso cliente foi um escritório de advocacia, a gente prestava serviços para um escritório de advocacia e foi uma super experiência, né? A gente não sabia nada, então tudo que fosse aparecendo já era motivo de aprendizado. E nessa época, assim, o Andrei já tinha 1 ano de escritório, estava começando, e eu já ainda tinha aquela mentalidade de prestar concurso, né? E aí eu prestava vários concursos, tinha na época, né, que dentro da formação que eu tinha, na época era 2º grau, porque eu estava na faculdade ainda, era possível prestar o que fosse dentro da minha área. E passei num excelente concurso do primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo. Hoje não existe mais, né? Hoje tudo é TJ. Mas eu passei no excelente concurso. Eu lembro que o valor na época do meu futuro salário, nossa, representava assim pra caramba. E aí, quando eu recebi a carta que eu tinha passado, eu tinha 2 dias para tomar posse, eu fiquei 2 dias
sem dormir, não sabia o que fazer. Na época, meu pai estava numa situação de não estava bem colocado, a minha mãe começou a trabalhar, sabe aquela situação de família. Eu mesmo longe, né? Porque essa faculdade eu fiz em São Paulo e a gente fez na USP. E na época eu morava em Ribeirão Preto, porque eu nasci em São Paulo, mas de menina fui para Ribeirão Preto. Então eu voltei para São Paulo para estudar. E na época meu pai estava mudando de trabalho, estava numa situação complicada. Eu falei, nossa, eu preciso continuar me mantendo, não posso depender do meu pai, então eu preciso ter um trabalho. E o Andrei estava todo vapor lá, começando a advocacia. E eu fiquei 2 dias assim, a decisão foi minha, ninguém forçou nada. E aí o Andrei falou o seguinte, Fabiana, faz o que é isso, né? Toma a decisão. Aí eu decidi empreender com o Andrei na advocacia, continuar estagiando com ele, continuar aprendendo, porque era uma escola, né? Na verdade, a gente trabalhava junto, mas ele estava começando a trabalhar num outro escritório também, e eu ficava sozinha com os nossos casos, né? Os nossos clientes. Então, era um aprendizado muito importante para mim. Aí eu pensei, bom, se eu já passei uma vez um concurso, eu passo Ô, de novo. Fabi, peraí, desculpa um pouco aí, vamos respirar um pouco, né? Ah, Senão você vai contar tudo, a gente... aham. Ah, mas esse é só o Mas, comecinho, Fred. não, eu sei, a gente não falou para o pessoal, né, que é um vídeo de 24 horas, né, para o pessoal ficar acostumado, você entendeu? Mas assim, ó, eu gosto de... A gente já sabe, né? A gente sabe, né, a sua história, sua trajetória, né? Mas eu gosto sempre de começar com o buraco mais embaixo, que eu chamo. Eu cutuco sempre a alma da pessoa, o coração da pessoa, né? E então, assim, você falou que eu quero te fazer uma pergunta, como você já falou alguma coisa, eu quero te fazer uma pergunta assim, qual foi a sua referência no começo da sua vida, assim? Fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou me formar, né? É claro que a maioria da gente tem nossos pais, né? Ou é a pai, ou é a mãe, né? O Júlio é o pai, né? O Andrei também é o pai, no meu caso é meu tio, né? E você, assim, qual é a pessoa? Porque a gente tem uma referência, quando a gente é adolescente, né? Essa adolescente de 17, 18 anos, né? A gente tem uma referência, né? Assim, né? Nossa Senhora, queria ser igual aquela pessoa, né? A pessoa empreendedora, trabalhadora, correta, de boa índole, né? Então, de onde começa a aflorar esse lado da Fabi, né? Para despertar o empreendedor. Eu falei, não, puxa vida, vou me espelhar nessa pessoa para ser alguém na vida, vamos dizer assim. Olha, eu vou falar que foi meu pai, né? Apesar dele sempre ter trabalhado em grandes empresas, ele agora está aposentado, um excelente profissional. E ele me influenciou muito, né? Não na escolha da profissão, que isso foi escolha minha, mas ele dava diretrizes da vida. Eu lembro que ele falava assim, olha, Fabiana, você quando estiver na casa dos 30, você já tem que estar com a sua vida encaminhada, né? Você tem que já estar com o seu trabalho, né? Se vai ter família ou não, mas já tem que estar direcionando. Então, eu lembro que eu tinha um prazo aí de 12, 15 anos para me organizar. Então, eu tinha todo esse prazo para aprender. E ele era uma pessoa muito bem relacionada, né? Até hoje. Uma pessoa com muitos contatos, muitos eventos. Embora ele trabalhasse para grandes empresas, ele é um excelente vendedor, né? Então, esse lado de estar em contato com as pessoas, de estar aprendendo, de estar vivendo experiências, foi uma coisa que me impulsionou. E deve também, gente, o fato de eu ter escolhido essa profissão, alguma coisa predestinada. Porque desde menina, eu falava que eu ia estudar direito, mas eu não sabia nem o que significava, né? E quando eu passava em frente da faculdade, porque minha avó morava lá, eu tinha tios que moravam lá, na época que eu estava em Ribeirão Preto, e a gente ia passear em São Paulo, quando eu passava lá em frente, aquilo mexia comigo, né? Então, essa parte de escolher a profissão é uma coisa que eu sentia que era isso, né? E agora o lado de me arriscar, de empreender, acho que foi muita influência, assim, do meu pai, né? Porque ele chegou em alguns momentos da vida dele trocar de empresas grandes, ele trabalhava na Rede Globo, né?
Ele vendia espaço comercial, então era super conceituado na década de 80. Ele trabalhou lá desde o final da década de 70 até o meio da década de 80, então foi muito... Ele que levou a Ribeirão Preto, a Rede Globo, a IPTV para Ribeirão Preto, né, na década de 80. E aí ele largou aquilo para vir trabalhar, né, com um cunhado numa concessionária de veículos, também foi uma super experiência. Depois ele foi trabalhar no SBT, que era a antiga TVS, trabalhou na Manchete, trabalhou na Record. Então, esse movimento, né, de ir à luta, de trabalhar, de ter os compromissos, foi uma coisa que sempre me motivou, né? E eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada aos estudos, e aí eu fui tocando. Mas esse lado de arriscar, de empreender, acho que foi até isso, essa questão de mudar. Quando ele mudava de trabalho, tudo começava do zero, né? Encerrava um ciclo, começava outro. Então eu pensei, eu vou começar um ciclo agora, eu estou no começo da minha vida, não tenho nada a perder, né? Só tenho a ganhar, seja de uma forma ou de outra. E se não desse certo, eu partia de novo para o meu plano A, digamos assim. Acho que meu plano A era prestar concurso, era prestar alguma... Mesmo porque grandes colegas meus, né, da faculdade, que inclusive eram amigos de infância, que a gente estudou tudo junto, né, desde a infância, adolescência, e depois fizemos faculdade juntos, todos foram para a área de concursos, né, são excelentes profissionais. E aí a gente vai meio na onda. E também conhecer o Andrei, que apesar dele ele estava trabalhando no escritório, tudo, ele também tinha essa veia empreendedora. Então, esse mastermind que a gente criou desde o começo também me influenciou, né? E um apoio do outro. Eu lembro que eu já falava assim para ele: nós dois juntos somos mais fortes do que separados. Então, vamos nos unir, né? Um aprendendo com o outro para poder crescer. Então, voltando àquele ponto, eu decidi empreender com a advocacia. Eu considero empreender porque, na época, a maioria dos meus colegas, ninguém montou escritório, foram pouquíssimos que foram ter um negócio próprio. Porque, na verdade, é ter um negócio próprio. Você tem que cuidar das finanças, você tem que cuidar de ter clientes, você tem que ter um espaço. Na época, ainda era muito fundamental você ter um espaço para atender, né? Ter um escritório, então tem que cuidar toda a administração, cuidar de tudo, ter funcionários, depois ter parceiros, e estar preparado para fazer o que tiver que ser feito, né? Então, eu descobri que, logo naquela época, eu já estava empreendendo, mas não sabia, eu só fui descobrir isso depois, né? Verificando que muitos colegas foram trabalhar em escritórios, ou prestar concurso público, ou partir para outros trabalhos, fizeram a faculdade e não continuaram. Então, durante muitos anos, né, esse a principal atividade econômica nossa, que é empreender com a advocacia. E quando a gente fala empreender com a advocacia, soa diferente, mas é empreender prestando serviços com seu próprio nome, seu próprio negócio. E então foi isso que a gente começou desde sempre, né, desde o comecinho, empreendendo juntos, né? Eu e o Andrei, depois vários sócios. Fabiana, vou fazer uma pergunta para você. Aproveitar esse gancho que você comentou, né, esse início, né, que você comentou que a maioria dos amigos, né, escolhia não abrir um escritório, né, porque até mesmo um advogado, isso é muito comum, né, a pessoa acabou de se formar e ela ainda está na dúvida de qual área ela vai ser, trabalhista, empresa, atender pessoa física, vai aquela coisa assim, meio por demanda, vai surgindo clientes e etc, né? E eu acredito que quando vocês decidiram, né, ir por um caminho de abrir um escritório, aumentou a dificuldade, né? Hoje, eu vi que vocês, né, hoje trabalham assim na área empresarial, né, assessorando empresa, expansão de negócios, né, tem toda uma questão de gestão empresarial e etc. Mas nesse começo, você já tinha uma área definida? Como foi essa coisa de meio abrir escritório, escolher um tema e largar o concurso e, de repente, escolher um caminho? A questão da área, o negócio, a primeira decisão, né, Júlia, foi continuar no escritório, eu continuar sendo estagiária e depois, né, me formar advogada e continuar tendo o nosso negócio próprio.
A área de atuação, no começo, a gente fazia meio de tudo, né? Era muito comum na época, na década de 90, ter muito processo judicial. O advogado, na verdade, até hoje, ele é formado para ser um técnico de mexer com leis, para utilizar as ferramentas necessárias para ingressar no judiciário. Essa é a grande formação do advogado. Agora, para a gente poder continuar, porque também não foi suficiente atender, não é que não foi suficiente, a gente começou a trabalhava de tudo, fazia várias áreas. A gente só não fez algumas áreas específicas, assim, penal, alguma coisa assim, esse mais trivial aí a gente não fazia, mas o resto a gente fazia de tudo. E então a gente foi direcionando aos poucos. E eu lembro que na época uma formação que a gente fez depois da faculdade por conta foi estudar uma área de direito tributário. O grande diferencial para nós durante muito tempo foi ser tributarista. E por essa formação, a gente conseguiu alguns clientes que depois foram nos levando para a parte empresarial, porque a gente começou fazendo alguma coisa tributária da empresa, e depois foi aumentando o serviço, fazia a parte de contratos, fazia a parte de consumidor, fazia um monte na parte de gestão empresarial, então isso foi direcionando. Então, na verdade, o que foi direcionando mais a nossa área foram os nossos clientes. Conforme a demanda que eles precisavam, a gente foi correndo atrás para poder atender. Então, basicamente, a primeira decisão foi escolher seguir carreira, né, nossa, e depois o direcionamento foi vindo com a demanda dos clientes. E também a gente sempre buscou se preparar para isso. E quando aparecia alguma coisa diferente, a gente ia atrás, estudava e conseguia atender, né? Então, isso foi um grande diferencial para nós. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, vou voltar um pouquinho, porque identificamos aqui que teve na sua vida um grande ponto de inflexão aqui, porque normalmente as pessoas, muita gente empreende, tem aquele que realmente, como você disse, né, que já traz o DNA do empreendedor já na veia, né, que é o empreendedor nato, mas tem aquele também que empreende diante da necessidade, aquele cara que se vê desempregado, tem uma família para sustentar, ele, diante da dificuldade de se recolocar no mercado, ele vai empreender. Então, ele vai empreender por necessidade. Então, você tem esse tipo de empreendedor, que é o empreendedor que vai... né? É o que temos para o momento. Mas, no seu caso, eu vejo que você teve uma decisão foi tomada uma decisão dentro de um cenário bem diferente, porque eu identifico isso e nunca te perguntei, a gente vai vivendo, e eu nunca perguntei para você o que passou pela sua cabeça, porque você teve à sua disposição o que muita gente busca, que é a tal da estabilidade. Porque você, naquele momento, passou num concurso que te daria um conforto salarial muito grande. Trazendo hoje para os números de hoje, eu imagino que fosse algo acima, sei lá, de quase 15 mil reais, quase 20 mil reais, não sei dizer quanto que seria hoje, mas algo em torno desse valor, né? 15 mil, 17 mil hoje, né? Em valores de hoje. Então, imagine uma menina recém-saída da faculdade já com esse salário. Então, eu queria saber de você o seguinte, né? O que te fez, de fato, sabe? Abrir mão da estabilidade, entre aspas, né? Porque a gente sabe que estabilidade realmente não existe, né? 100%, mas diante daquele cenário que você tinha de um conforto, uma segurança trazida por um concurso público, com estabilidade, etc., que na época existia, né? Porque hoje essa estabilidade já não existe mais por lei, e optar por um cenário completamente assim indefinido, né? Que é empreender com um menino que estava começando também junto com você. Eu queria saber exatamente o que passou na sua cabeça naquela época. Você tem essa memória? Você lembra ou não? Então, eu lembro, uma coisa que pesou muito foi, se eu tenho capacidade para passar num concurso difícil, concorrido, eu tenho capacidade para fazer o que eu quiser.
Então, essa confiança que hoje isso eu valorizo. Durante muito tempo eu não valorizei a faculdade que fiz, não valorizei o escritório que eu construí. Não é que não valorizava, tipo assim, era meio minha obrigação fazer, e eu lá e fazia, né? Isso, estou até descobrindo muita coisa, né, atualmente. Então, isso pesou, eu tenho capacidade para fazer o que eu me dedicar a querer fazer. E eu não estava sozinha também, né? Não ia empreender sozinha. Eu tinha uma parceria para me dar, para dar o suporte e estar juntos, né? E outra coisa que eu pensei foi, eu sou jovem, eu não tinha nada a perder, gente. Assim, por mais que eu comentei, meu pai naquela época estava em transição de trabalho lá, né? É uma coisa que pesava, porque ainda estava muito ligada à família, que, né, eu morava com a minha avó, quer dizer, eu não tinha custo também para morar, eu também não gerava custo com os meus pais, né, morava com a minha avó, minha segunda mãe, então meu custo era muito baixo, né, estudante, não pagava faculdade, cuidava de poucas, eu não tinha tanta despesa, e eu também não tinha nada a perder, eu só tinha a ganhar, eu só tinha a construir. Se não desse certo, ia valer a experiência, né? Então, eu acho que isso que é, depois que eu fui descobrir que é o grande lance do empreendedor, o grande lance de quando você faz algo, se dispõe a fazer algo, a gente nunca perde, a gente só aprende, né? E as lições que a gente vive vão nos levar a enfrentar os novos desafios, que sempre vão surgir. E mesmo tendo decidido a ter o negócio próprio, dentro do nosso negócio, sempre passamos nesses 20 e poucos anos, várias fases, né? Então, essa certeza de que a gente pode enfrentar, pode fazer o que tiver que ser feito, descobrir uma solução para algum desafio, foi o que me motivou a fazer isso. Mas o grande lance dessa pergunta aí eu só tinha a ganhar, não tinha nada a perder. Entendeu? Esse foi um grande motivador, um grande peso na minha decisão ali. Muito bom, Fabi. E falando em fases, agora você entrou num ponto que às vezes a gente brinca, né, aqui em outros episódios, né, que tem um mito popular, né, você já deve ter visto algum adesivo, algum carro, nós capota, mas não breca, né? Então a gente sabe que, apesar da brincadeira, que todo empreendedor, toda a vida de construção profissional, pessoal, né, a gente vê que a construção de 24 anos, né, no escritório de advocacia de sucesso hoje, que é uma referência no mercado, né? Não se constrói de um dia para a noite, né? Não tem pílula mágica, né? E como você citou, teve muitas fases, né? E aí eu te pergunto, né? Abrir o seu coração, no sentido de fases, assim. Você teve fases. Qual foi aquela fase que você estava na lona, assim, digamos, né? Aquela fase difícil que te derrubou mesmo nessa carreira, que por mais confiante que você já vinha acreditando, mas balançou, sabe? Aquela coisa que veio uma situação, só puxa vida, será que é por aqui mesmo? O que que eu faço? Como que você, se você se recorda, né, no profissional, pessoal, essa fase assim, né, que o pessoal comenta, né, que você pisa ali cai no poço e com as suas forças tem que arregaçar as mangas, vencer situações emocionais, dúvidas, incertezas e sair daquele poço, digamos assim, momentâneo ou algumas vezes demora até meses, né? Então, eu queria saber se você passou por alguma fase na sua vida desse tipo. Sim, né? Com certeza. Eu queria falar dois pontos. Antes de responder sua pergunta, queria falar para você que realmente é um processo que, para mim, não foram nem dias nem meses, foram anos, viu, Júlio? Apesar de eu estar empreendendo, né? De hoje eu assumi isso, eu nunca não pensava isso.
era diferente como eu lidava. Por mais que eu tivesse meu negócio, eu tinha um pouquinho a mentalidade de que eu era funcionária, né? Mesmo sendo funcionária do meu próprio negócio, tá? E isso foi sendo modificado ao longo de toda essa jornada. Eu tenho, posso considerar isso um pouco de dificuldade com novidades, com questões novas, né? Mas aí eu tenho um parceiro que ele é mais arrojado. Então, ou eu ia. Só que eu ia dentro do meu modo Fabiana de ser, que é o modo mais planejador, mais organizado. Não é que é mais organizado. Eu sempre reduzia números, quanto que isso vai custar, quanto que vai ser. Até quando a gente mudou de cidade, né? A gente veio de São Paulo, a gente mora no interior, quando tomamos a decisão de que a gente ia mudar de cidade, nossa, fazia conta, ficava vendo o que ia ser, como é que ia ser o plano, como é que ia mudar, né? Filho pequeno. Então, eu sempre gostei muito de planejar as coisas, né? Então, essa mudança, assim, de mentalidade, para mim, a vida inteira ela está mudando, eu espero mudar mais ainda, né? Espero daqui a uns anos estar bem mais diferente do que eu estou hoje, evoluída. E então, isso que eu queria falar, realmente é um processo lento. Para algumas pessoas pode ser mais rápido. Para mim, tô ainda em processo de transformação, em processo de evolução, em processo de firmar o meu empreendedorismo. Agora, apesar da gente ter um negócio próprio, em alguns momentos a gente dependeu de grandes clientes, entendeu? E aí, o que aconteceu? Teve um ano na nossa vida que a gente viveu uma coisa particular, né, que foi muito impactante na nossa vida, né? Foi em 2016, quer dizer, nem faz tanto tempo assim. Então, essa situação que a gente viveu, que foi um acidente automobilístico, foi muito sério. Isso nos chamou, né, Fabiana principalmente, chamou para a vida de verdade, porque a minha história, como sempre tudo planejadinho, sempre tudo organizado, sempre tudo estudando, sempre fazendo as coisas, é uma história tranquila e feliz. Aí veio esse episódio que deu uma chacoalhada na nossa vida. E logo em seguida, né, o grande carro-chefe do nosso escritório rescindiu o contrato. E para mim foi um baque muito grande. Porque, sabe o que eu pensei quando isso aconteceu, quando essa grande cliente rescindiu? Que eu fiquei desempregada, olha que absurdo. Que eu estava desempregada, olha só. Mas aí que eu descobri, né, que eu podia fazer outras coisas, que eu podia estudar, que eu podia aprender a fazer vendas, que eu podia aprender a fazer outras coisas, outras áreas. Aí eu fui estudar outros assuntos dentro da própria advocacia, estudar outros assuntos de desenvolvimento pessoal. Então, eu considero que esse foi em 2 anos, 2016, 2017, 2 momentos assim bem marcantes que fizeram, não falo que eu fiquei no fundo do poço, por quê? Meu lado planejador, a gente tinha reservas para poder enfrentar uma situação financeira que demorou bastante tempo até a gente se organizar, né? Aliás, vou falar que até hoje a gente está correndo atrás para fazer cada vez melhor, né? Mas isso, naquela época, foi muito impactante, né? E aí eu tive que, né, com toda a fragilidade que a gente estava dessa questão emocional também, exigiu muita persistência, muita dedicação, muito apoio, né, de um com o outro, apoio familiar, apoio de amigos, e tocar o pau, desculpa essa palavra, e tocar para frente, né, o nosso negócio, que aí começou a abrir portas, né? Aí a gente começou a se relacionar mais ainda com outras pessoas, fazer contatos, fazer conexões. Acabou levando a gente para um outro patamar, né? Então, realmente, esses momentos, eles não derrubam, mas faz a gente refletir muito sobre a nossa vida, não só a vida profissional, mas como a vida como pessoa, né? Então, eu considero que esses 2 anos aí foram os anos, assim, mais, por enquanto, né? Espero que vocês tenham sido só eles, desafiadores aí da nossa vida. É incrível, né? Como às vezes, né, tem que acontecer algum fato na nossa vida para mudar o nosso norte, né? Ou para dar o nosso norte. Porque às vezes você pensa, puxa, estou aqui, né? Estou bem,
uma pessoa bem resolvida, bem casado, família estável, né? E vem um episódio, vamos dizer assim, né? Ou pode ser um acidente, ou pode ser uma doença, ou pode ser uma pandemia, né? Sei lá, ou pode ser um cliente que às vezes a pessoa, né, coloca as fichas todo em um cliente só e daqui a pouco o cliente vai embora e você fica sem chão. E às vezes não dá tempo de você correr atrás de outro cliente. Eu já tive esse problema na empresa e tive que fechar uma parte da empresa porque eu botei fichas em um cliente e ele me deixou na mão, né? Mas isso também a gente tem duas maneiras de lidar na vida, né? Ou como fracassado, né? Não, a gente é fracassado, não sei o que lá, Deus não me quer, tudo acontece comigo, né? Porque assim, quanto mais você reclama, mais respaldada, né? E também o outro lado, né? Quanto mais a gente sabe da vida, também vem esses testes, né, que eu sempre falo com o Júlio, né, Júlio? Isso está acontecendo, é um teste para a gente, para ver se a gente está no caminho certo, né? Para ver se a gente está nesse caminho, né? Na fé, né? Na família, né? E dá para ver o pessoal que sabe da gente, que a gente, graças a Deus, né, a gente sempre tem um network, a gente sempre está se falando, quando vocês vêm em São Paulo, aqui a gente vai tomar um cafezinho, e nitidamente dá para ver no seu olhar, na sua aparência, né, na sua pessoa, uma calmaria, né? Isso, como o Andrei falou, é muito difícil, né, Andrei? Porque quem veio ela nos anos 90, né, que saiu aquele negócio de concurso, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, tinha cursinho para o Banco do Brasil, cursinho para Caixa Econômica, cursinho para a Polícia Federal, cursinho para tudo que é lado, né? E você conseguiu essa estabilidade e você falou, não, peraí, gente, eu posso mais, né? Então, hoje, minha pergunta é essa agora. Hoje, né, você estando estabilizada, graças a Deus, tudo bem que a estabilidade, né, ela oscila, né? Ela oscila, mas você, além do profissionalismo que você com o sucesso do escritório, né? Puxa vida, 24 anos no escritório da advocacia, venha cá nós, né? Não é para qualquer um, não, né? Então, você se aperfeiçoou mais em algum outro curso, em alguma outra área, porque só se você ficar só na advocacia, tem uma hora que você vai ser ultrapassado. Você fica no ócio, você fica naquela lei, né? E acabou, né? Então a gente, como que você faz, né? Você fez um desenvolvimento pessoal, você fez mais cursos, estou sabendo que você fez curso de finança, né? Porque nossa vida é isso, né? É um conjunto, né? É a roda da vida, né? Esse que é o segredo da vida, né? É a roda da vida. Me conta um pouquinho aí, Fabi. Exatamente. Até falando, né, em roda da vida, vou responder a sua pergunta, mas eu considero que, sabe quando eu falei das fases? Digamos que teve fases da minha vida, da nossa vida, que a gente se dedicou muito a algumas áreas da roda da vida. Eu lembro que teve uma época que a gente dedicava muito à parte espiritual, né? Aos estudos, né, dessa parte espiritual. Então, a gente se dedicou muito. Teve uma outra época que a gente se dedicou muito à parte social, né? A parte com trabalhos assistencialistas, assim, muito bacana, muito gratificantes. Aí depois teve um momento quando eu me tornei mãe, né? Me dediquei muito à fase família. Então, eu considero até que essas fases foram bem intensas, né? Eu concentrava muita energia numa determinada fase da vida, não descuidando das demais. Mas, digamos que, assim, sempre gostei de estudar, sempre busquei, né, outras formações para agregar no nosso negócio e também na vida pessoal, né? Então, os primeiros cursos, assim, foram voltados para o negócio. Como a gente atendia muita empresa, uma das formações que eu fiz foi gestão de empresas. E, gente, destravou muita coisa na minha cabeça, me abriu muito, porque eu comecei a entender realmente como funcionava a empresa, porque a gente advogava para alguma área específica dentro da empresa, mas era só aquilo, mas não tinha noção de tudo que envolvia numa empresa, né? Tantas áreas que ela cuida, e é importante a gente saber. Então, acabou sendo até um diferencial para a gente estar onde a gente está hoje. Depois disso, fui buscar formações de desenvolvimento pessoal também, né? Fizemos cursos de liderança, aqueles cursos de imersão,
de desenvolvimento pessoal, foi muito legal. E mais recentemente, eu estou me dedicando também a cursos de educação financeira. Porque aí o que eu percebi? Durante toda a minha jornada, até desde pequena, eu sempre gostei dessa parte de finanças, eu sempre cuidei da parte de finanças do escritório, finanças pessoais. E aí eu vi que isso impacta na nossa vida e também pode ajudar outras pessoas. Então, atualmente, eu também estou atuando nessa parte de educação financeira, né? Aprendendo cada vez mais como eu lidar com dinheiro, com essa parte das finanças e também levar isso para as outras pessoas. Porque é importante, né? Já que a gente se dedica tanto tempo da nossa vida para o trabalho, né? O nosso tempo é igual vida, né? Mas é o trabalho que nos traz a remuneração que a gente precisa, né? Precisa ou quer para a nossa vida. E é importante a gente cuidar disso, também não só se dedicar a trabalhar e ganhar dinheiro, mas o que a gente faz com ele, o que a gente pode multiplicar com ele. Então, atualmente eu também estou atuando nisso e estou me deliciando, eu realmente me encontrei, né? Gosto da advocacia, tudo é meu negócio principal, mas essa área de finanças é uma coisa que me encanta. Se deixar, eu vou extrapolar o horário para ficar falando disso, né? Espera aí, numa outra oportunidade, a gente poder falar sobre isso também. Então, essa questão de buscar desenvolvimento pessoal, até ter trabalhado também com marketing de relacionamento, foi um marco divisor, né? Porque, na verdade, uma das grandes diferenças, né, do marketing de relacionamento traz é você aprender a vender, você falar com pessoas, você sair da caixinha, você ter que se desenvolver. E esse desenvolvimento agregou muito na nossa vida, né? Fui ter contato com literaturas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Como as obras do Napoleão Hill, obras e diversas outras obras que a gente teve acesso, passou a estudar. Então, como eu falei, né, é um processo que desde lá do começo até hoje, desde criança, a gente só fui evoluindo e espero evoluir cada vez mais. Então, essas foram algumas dos caminhos que eu fui buscando para poder me melhorar e poder ajudar cada vez mais as pessoas, né? E prestar o melhor serviço, estar bem comigo mesmo, estar bem em família, encontrar tempo para praticar esporte, encontrar tempo para aprender a cozinhar, encontrar tempo para estar em família, aprender depois ao longo né, desses anos todos, não ficar só numa área da vida em fases, né, mas viver todas as fases num único momento. Esse é um grande desafio, a gente ter o equilíbrio para viver todas essas áreas na mesma fase. Então, essa é a minha busca atual, buscar equilibrar essas áreas da roda da vida, né, que depois um dia a gente pode até falar sobre isso também, para viver uma vida cada vez mais equilibrada. E quando você comentou essa calmaria, então eu demonstro bem, porque fico muito ansiosa, mas isso tem melhorado com o tempo, né? Usando práticas de meditação que eu não fazia, eram desconhecidos, eu não fazia porque não era conhecido, gente. Não sei se é coisa da moda, mas são ferramentas que já existem há tanto tempo, mas eu não conhecia, não tinha acesso, né? Então, tudo isso vem fazendo parte dessa transformação. E esses cursos todos, contato com pessoas maravilhosas, né? Grupos de network como esse, que a gente se conheceu, e a gente acaba encontrando os afins, né? Dizem que falam, né, que os apostos se atraem. Não, é os afins que se atraem, né? As pessoas com as mesmas sintonias, a mesma vibração. Então, acho que essa busca que eu tenho feito nesses últimos anos de autoconhecimento, buscar me entender para entender melhor o que acontece comigo, o que acontece com a minha família, acontece com o meu trabalho, acontece com todas essas questões, vai trazendo essa não é estabilidade, mas essa segurança interna, né? Que muitas vezes de repente eu consigo transparecer aí que a gente fica mais fortalecido, né? Mais firme. E encarar os desafios também, né, Fred? Tudo isso eu percebo que quanto mais a gente vai vivendo, deixando viver, permitindo viver experiências, vai nos fortalecendo. E aí a gente fica gabaritado para o próximo desafio que surgir, porque os desafios surgem toda hora. Mesmo vamos falar aqui da pandemia, né?
o modelo de negócio que a gente foi construindo o nosso escritório, que também foi inovador, de 10 anos para cá, a gente se desmaterializando de um espaço físico, se desmaterializando de depender de grandes estruturas, nos tornou mais leves, mais ágeis, mais acessíveis. E isso se revelou, digamos, quando a gente está fazendo coisa que é inovador, não, que é antecedente às outras pessoas, isso nos preparou, precursores, né, para enfrentar uma pandemia. Parece que quando chegou a pandemia, para nós já era uma vida normal, trabalhar do jeito que tinha que trabalhar. Todo mundo foi forçado, né? Tá em casa, contato com as pessoas. Então, isso a gente, de certa forma, foi fazendo, nos preparando para chegar onde está aqui. Mas isso não me deixa... não é satisfeita, isso não me deixa sossegada para parar e não pensar mais nada, porque eu penso, se a gente se preparou sem saber para uma pandemia, o que a gente tem que se preparar para o futuro? Então, isso que faz essa roda de estar sempre buscando melhorar, que a gente tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre se preparando, estudando, captando informações aí para se preparar para a próxima etapa, porque ela vai chegar. Né? Quando a gente tem uma certa quilometragem, a gente sabe que sempre vai ter outros desafios a enfrentar. E falando em futuro, a gente está encaminhando aqui para os minutos finais. É uma pena, né? Muita história bacana para ouvir. Eu tenho uma última perguntinha, o Andrei também tem mais uma pergunta para você, final. A gente sabe hoje que no Brasil, segundo o último dado do OAB, temos mais de 1.200.000 advogados e advogadas. A gente sabe pela UEMEC também que mais de 500.000 de advogados se formam todos os anos. E, infelizmente, se não for 80%, 70% que não dão certo, é uma grande realidade, né? E, baseado nisso, até assim para os nossos ouvintes aqui, né, se inspirar na história, né, de sucesso como pessoa, né, você de sucesso como negócio. E eu sei também, como você falou anteriormente, isso é ao longo do tempo, né? Só que esse tempo ensina pilares, ensina lições que a gente consegue atalhos, como você comentou mesmo, de estar sempre antecipando. Então, se você fosse falar hoje, né, para os nossos ouvintes, e até muitos advogados aí que estão começando a área hoje, começando o negócio, que pilares de uma pessoa e de um negócio são essenciais para o sucesso? Geralmente, a pessoa, dentro de uma empresa, tem aquele sonho, nossa, meu primeiro 1 milhão como faturamento, né? Depois, ter tantos funcionários. E a gente sabe que não é bem isso, né? O que você diria, então, de alguns pilares hoje, que essa lição de vida, né, que você está inspirando hoje a gente, você indicaria para os nossos ouvintes, né? Alguns pilares assertivos para uma empresa e uma pessoa ser de sucesso, assim, né? Vamos lá, Júlio. Nossa, muito profunda a sua colocação. Espera que eu vou anotar esses pilares. Eu vou anotar esses pilares. Espera aí. Ai, meu Deus. E é sempre um desafio falar em pilares, né? Em valores. Mas um dos valores, né, que eu tenho internamente, a gente usa na vida pessoal, até na educação com os filhos, que é a ética, tá? A gente fazer as coisas corretas, né? Respeitando o próximo. Outro é o respeito, né? A gente respeitar a si, respeitar o próximo. O pilar da família, tá? Eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui porque a gente tem uma equipe familiar, a gente se apoia entre todos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento pai e filho, né? Que ainda tem meus pais vivos, seja no relacionamento com os filhos. É muito importante, tá? Esse pilar da família aqui na nossa... A gente preza muito por isso. Também o pilar de você estar sempre buscando
se preparar para os desafios. Eu não sei qual seria esse valor, mas se dedicar, ser uma pessoa disciplinada, para estar sempre estudando, né? O pilar da disciplina, né? O mesmo rigor que a gente deveria levar, né? A nossa vida, nossa saúde, nossa vida pessoal, levar para a nossa vida profissional também, né? Essa questão dos estudos, de ter uma disciplina, de ter uma rotina, isso é muito importante. E está sempre antenado naquilo que precisa ser mudado, né? Tá? Eu não sei qual seria o pilar, mas a gente tem que estar aberto às mudanças. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender. E se essas mudanças vão realmente ser necessárias na sua vida, porque às vezes não é, né? Não é toda mudança que cabe na sua vida. Então, por exemplo, pensar nessa quantidade de profissionais que estão se formando, que a primeira barreira é prestar a OAB, né? Aqueles que passarem dessa primeira barreira, que é um percentual bem baixo, estar disposto a fazer algo de uma forma diferente daquilo que se aprendeu. E uma grande lição da nossa jornada profissional, da nossa vida pessoal também, é a gente estar disposto a aprender, fazer as coisas de uma forma diferente. Inovar, seja melhorar, seja se dedicar, né? Então, eu creio que esses são os principais pilares que regem a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa roda da vida, digamos assim. Eu também tenho uma pergunta para fazer. É uma pergunta parecida com a do Júlio, mas com um viés um pouquinho diferente. Eu vejo, né, que dentro do nosso círculo, né, de relacionamento, pessoas que muitas vezes começaram a empreender, começaram com aquele gás, né, de que, pô, bacana, me inspiro em você, comecei aqui a empreender, eu mulher também, e aí, quando você menos espera, a primeira marolinha, né, a primeira adversidade, a pessoa já entrega os pontos, pendura a chuteira. E eu queria te perguntar o seguinte, né, aqui você já mencionou de algumas adversidades, algumas tempestades que ocorreram, né, na sua trajetória, na sua jornada, mas que tipo de mensagem que você daria principalmente para a empreendedora mulher, tá? Ou mais jovem, ou, né, um pouco mais sênior, de repente numa transição de carreira, qual que é a mensagem que você dá para aquela pessoa que está pensando seriamente em empreender? Porque assim, as pessoas imaginam que empreender é um caminho em linha reta, né? Ela não conseguiu entender que empreender, né, é uma montanha-russa e você tem que estar ali, como você mesma disse, estar preparada para se adaptar a todo instante. Mas qual que é a mensagem que você dá para essa pessoa que está nos ouvindo aqui e bateu aquela vontadezinha de empreender? Tem que se preparar para empreender. Eu creio que, assim, empreender é muito importante e faz parte da evolução humana, porque se a gente pensar, grandes momentos, né, de grandes evoluções da nossa história foram os empreendedores que fizeram o mundo girar, né? Sejam trazendo uma novidade, seja uma descoberta científica, seja uma descoberta tecnológica, seja uma descoberta da área da saúde, cientistas, né? Tudo isso eu considero hoje empreender, porque empreender é você levar progresso, é você levar algo novo, você trazer, né, movimento, fazer a roda girar, né? E por quê? Quando você fala em empreender também pode ser até o intraempreendedorismo, né? Você prestar um bom serviço dentro de uma corporação, dentro de um grupo de pessoas. A mensagem que eu gostaria de deixar para quem está afim quem quer empreender, se planeje, não deixe as coisas acontecerem, não deixa a vida se levar, você está afim de fazer alguma coisa, vai estudar o mercado, tem que ter uma preparação, tem que ter um conhecimento, porque você minimiza riscos, né? É fazer a tal da matriz SWOT que a gente aprendeu lá, né, no curso de gestão financeira, e que a gente tem que usar isso na nossa vida diariamente, né? Que é analisar as oportunidades que elas aparecem, mas a gente só vai saber se é uma oportunidade se a gente estiver preparado,
junto com as oportunidades, tem aquela que são as ameaças, o que aquilo não vai contribuir, né, que são os fatores externos, que não vai contribuir para que aquilo tenha sucesso, e se não vai ter, então o que eu posso minimizar? E descobrir quais são as nossas forças, quais são as nossas qualidades, porque as pessoas não são iguais. E elas não sendo, então você tem que buscar o que você é melhor, se aliar com pessoas que têm alguma parte que você é deficiente, para ela te unir, te criar forças, né? Então a gente trabalhar com as nossas forças e as nossas fraquezas, minimizar sempre as fraquezas. Então, empreender é bom, você está a fim de fazer alguma coisa, vá fazer, porém se prepare, estude, não entre no carrinho lá da montanha-russa, porque empreender é uma montanha-russa, né, com seus altos e baixos, sem estar usando o cinto de segurança. Vai saber onde que liga o cinto, vai saber como é que funciona, né? Vai saber qual o caminho, ver mais ou menos o caminho que está indo. Eu sei que vou ter momentos de baixa, então o que eu posso me prevenir para quando isso acontecer, chegar lá para minimizar, né? Acho que vem muito do meu perfil comportamental, né? Que é mais planejador, mais gosta de ter um pouco mais de, não é controle da situação, mas prever situações que elas possam trazer algum prejuízo ou trazer algum desafio e você não pensou naquilo. Porque hoje em dia, né, com internet, com tanta informação que fica disponível, o mínimo de recursos de informação você pode ter acesso, né? Sem muito custo. Então, é se preparar para empreender, não simplesmente abrir uma portinha, vou vender brigadeiro e sair vendendo. Tá, mas pensa lá no produto, quanto tempo dura o seu produto que está vendendo? Vamos falar assim, um exemplo bem simbólico, né? Qual que é o valor que eu vou vender para não estar perdendo dinheiro? Muitas vezes acontece empreendedor, né? Ele vai, seja individual, seja até pegando uma franquia pronta, não faz conta, né? Tem que fazer conta. Então, você tem que buscar, se você não sabe, vai se aliar com pessoas que vão te ajudar nisso, né? E procurar não fazer sozinho, né? Buscar os quem pode me ajudar nisso, quem pode me dar uma diretriz para eu ter sucesso, né? Nesse negócio que eu vou estar desenvolvendo. Muito bom. Então, caminhando para os nossos momentos finais, vamos cada um de nós fazer aquela reflexão final, né? Começando aí com você, Fred, pode ser? Opa, pode, mas aqui eu tenho duas coisas antes que é rapidinho, tá? Uma, eu vou jogar um desafio para a Fabi, e esse desafio vai ser nosso também, né? Vai ser um desafio Forster. E como a Fabi está com o desafio Forster, já que mostra aí, Fabi, o pingentinho aí que você tem aí, ó, né? E no nome, né? É da gente fazer um programa específico para esse pessoal que está saindo da faculdade agora, né? Esse jovem, né? Vamos dizer, um jovem empreendedor, ele está saindo do casulo e ele não sabe o que fazer, né? Não sabe se ele pede dinheiro para o pai para montar um escritório, não sabe se ele vai vender cachorro-quente, porque a gente sai formado só com a teoria, né? E o legal é você ter alguém que te apoie com a prática, né? Então, um desafio aí para você aí, depois a gente tem uma grande amiga nossa, né, que é a Cláudia, né, que a gente, né, André e Júlio, a gente ia ter uma surpresa com você, mas a Cláudia não pôde participar com a gente, né, a Cláudia Cury, né, mas fica aqui um beijo para ela, né? E, bom, fica esse desafio, depois a gente entra nos pormenores, né? E antes de fechar, né, eu quero fazer aquele ping-pong com você rapidinho, que eu preparei aqui, que é super fácil, né? É rápido, ó. 30 segundos, ó. Uma cor. Verde. Um livro. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Seria esse? Sim. Foi combinado, hein? Foi combinado. É um livro tão impactante que é preciso relê-lo. Eu tô relendo e eu estou gravando o áudio para depois eu escutar. Puxa vida, é muito interessante, é muito bom esse livro. Bom, vamos lá. Uma frase. Frase.
Aí uma coisa que eu falo muito, amor ao próximo. Muito legal. Um lugar. Ai, um lugar. Ai, minha Um casa. país, um lugar, na sua, Ah, a sua minha casa. casa eu adoro. Uhum. Nossa. E essa pergunta aqui é muito difícil de você responder. Ó, pensa direitinho, né? Está sendo gravado aqui e vai ter mais de 1 milhão de pessoas vendo essa pergunta aqui. Essa pergunta, olha, é um marido. Ah, o marido tem que ser o seu melhor amigo. Nossa, que legal. Mas o nome do maridão, nome do maridão. Ah, é o Andrei, olha lá. O Andrei Foster. Legal, muito legal, Fabi, de ter você aqui com a gente. É muito bacana. É claro, né, que sempre fica um querer mais, né? Porque o legal disso, né, é a nossa sabedoria, né? A gente passar os perrengues da vida, para o pessoal ver que nada é fácil, tudo é construído paulatinamente. E para isso você tem que construir, né? Construir esses pilares que você falou, fé, família, amor, filhos. Acho que essa é a grande loteria nossa, né? A gente nem precisa jogar na Mega Sena, né? A gente já ganhou, né? Quem construiu isso, com certeza já ganhou. Então, agradecendo você aqui, com certeza o pessoal que está vendo a gente, os ouvintes vão adorar, né? E fica depois a gente bater um papo sobre a roda da vida, né? Que a gente mencionou aqui, que com certeza é um pilar gigantesco aí, né? Para a pessoa que queira ter sucesso. Então, um beijo grande e muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada, viu, Fred, Júlio, Andrei, obrigada pela oportunidade. Compartilhar um pouco aí, de repente a nossa história pode tocar algumas pessoas que estejam em afinidade. E o objetivo é sempre a gente transformar, né, a nossa experiência, levar isso para que o mundo também fique melhor, né? As pessoas ao nosso redor, e assim criando essa onda aí de transformação e de alegria, de prosperidade, de confiança, né? E o mundo sempre tem esses desafios, né? Cada hora é uma coisa, né? Então a gente tem que estar buscando levar isso que a gente tem para a gente, para as outras pessoas, para ajudar a transformar o mundo num mundo melhor. Obrigada, viu, meninos, pela oportunidade. Júlia, é você, não é? Na minha conta aqui. Queria também agradecer, viu? Não queria esquecer aqui, não, te agradecer, viu, família? Fabiana nos trouxe aqui grandes lições, né? Que mesmo por uma grande planejadora, que às vezes tem uma conotação, né, de uma pessoa mais fria, mas pelo contrário, muitas vezes uma pessoa muito coração, né? Muito emoção, que é uma pessoa que tinha, por exemplo, tudo na mão, né? Um concurso público efetivado, escolheu um caminho mais arriscado, né? Pelo desafio, pelo aprender, pelo apoio até mesmo recíproco, né? Profissional, pessoal. E isso mostrou, né, que às vezes também não é só planejamento, é a coragem de ter lá enfrentado, de ter aprendido o que precisava aprender. E aí, até mesmo para uma grande gestora, né, financeira, planejadora, uma mulher de sucesso, em 2016, os momentos mais difíceis da vida, né, como você contou, pessoal e profissional na sequência, uma dobradinha, você ainda manteve uma boa mentalidade, apoio dos amigos, da família, e ainda planejando, né, e mostrou para a gente que mesmo na dificuldade, sim, dá para planejar, dá para ter cautela, dá para saber qual é o pior que pode acontecer, e no final aconteceu grandes aprendizados, né, que vieram novos clientes, você estudou mais, aprendeu novas coisas, se antecipou, né, inclusive profissionalmente, até uma antecipação sem saber, né, de pandemia. E isso foi tudo realmente uma inspiração para nós, para os nossos ouvintes, que não tem
miojo de micro-ondas que você liga lá, 3 minutos, está pronto, né? É muita história, muito empenho, tem dificuldade sim. Você deu lições aí de empreendedorismo, né? E agradeço por essas aulas de pessoa, de profissional, foi muito bacana. Agradeço também mais uma vez aqui no episódio Forstercast. Muito bom. Se a gente fizer uma análise, né, e extraísse um denominador comum de todas as pessoas que a gente entrevista, né, de todos os empreendedores, entre empreendedores que a gente entrevista, a gente vê que existe realmente algo em comum com todos eles. O empreendedor, ele sempre busca o melhor. Você nunca enxerga um empreendedor buscando o pior. Ele sempre busca o melhor. E ele acredita no melhor. Mas ele tem um diferencial. Ele busca o melhor, mas ele está preparado para o pior também. Então, acho que essa é a grande diferença que separa o joio do trigo, o empreendedor do não empreendedor. O empreendedor, ele busca sempre o melhor, mas ele está preparado para o pior também. Então, pessoal, fiquemos com essa reflexão que empreender é, de fato, sanar problemas. Então, enquanto o mundo tiver problema a ser sanado, sempre haverá espaço para o empreendedor. E cada problema é uma oportunidade. A gente aprendeu isso aqui com a Fabiana, que ela fez do limão uma limonada. Talvez esse momento de dificuldade, né, esse tsunami de 2016 tenha trazido, né, aquela sementinha que realmente transformou a sua vida, a sua trajetória, numa trajetória de muito mais sucesso, porque hoje a Fabiana de 2022 é muito diferente da Fabiana de 2016, muito mais forte, muito mais empreendedora, muito mais capacitada para enfrentar outros tsunamis que talvez venham, talvez não, mas tsunami sempre vem, né? Um pouquinho diferente, mas sempre vem. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Fabiana, de novo, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, pelos seus insights, pelo seu tempo, pela sua experiência e cada um de vocês por estar conosco aqui, para nós sempre é uma grande satisfação. Júlio, gratidão eterna aí pela sua participação, pelos seus insights, Fredão também, e nós nos despedimos aqui, certos de que até o próximo Forstercast com uma grande personalidade para compartilhar ensinamentos aqui, conhecimentos com a gente. Beleza, então? Gente, fiquem com Deus e até a próxima.